No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e fala sobre eleições 2022. Nós vamos falar sobre corrupção no atual governo, fazer uma geral sobre o que já foi dito na imprensa sobre os casos de corrupção, o que tem sido investigado também. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. O discurso do presidente Jair Bolsonaro de que em seu governo não tem corrupção não resiste a uma busca no Google. Está ali no Google, só para pesquisar para quem quiser. As pesquisas já revelaram, inclusive, que o povo sabe, que Bolsonaro mente. De acordo com o Datafolha, por exemplo, para cerca de 70% dos brasileiros existe sim corrupção no atual governo. Os casos são muitos, mas a maioria não é investigada porque o presidente aparelhou a Polícia Federal e exonerou superintendentes que insistiram em investigar amigos e parentes do mandatário. Só entre 2019 e este ano, Bolsonaro já afastou 5 delegados da Polícia Federal que investigavam casos envolvendo os filhos e também aliados. Investigações iniciadas e não concluídas dão sinais de enriquecimento ilícito dos filhos do presidente. Todos eles já compraram imóveis caríssimos. Até a primeira-dama Michele Bolsonaro seria beneficiada pelo esquema de corrupção da família, já que teve cheques no valor total de R$89 mil depositados em sua conta pelo ex-policial militar e ex-chefe de seu gabinete, aliás, do gabinete de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que controlavam o esquema de corrupção no gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Em 2020, a gente vai aqui falar primeiro sobre o escândalo das rachadinhas, que foi o primeiro que veio à tona. Esse escândalo que envolvia ex-assessores dos filhos do presidente 01 na Alerj. E o 02, Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio, adeptos do esquema chamado de rachadinhas. Funciona assim: políticos corruptos contratam funcionários fantasmas e ficam com a maior parte dos salários. O próprio presidente também já foi denunciado por ter contratado uma senhora que vivia no Rio de Janeiro e nunca foi a Brasília para trabalhar em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Você deve estar lembrado, ela é a Val do Açaí. Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio sob a acusação de ser o líder da quadrilha que praticava a rachadinha, cujo operador seria Fabrício Queiroz. As acusações foram de crimes de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Com Flávio nada aconteceu, ou melhor, o caso andou para trás após centenas de recursos de seus advogados na Justiça. Imobiliária Bolsonaro, Vamos falar sobre os 51 imóveis. A família Bolsonaro adquiriu vários imóveis, a maioria por valores que não condiziam com os rendimentos do clã Bolsonaro na época da compra. Em seu primeiro mandato, Eduardo Bolsonaro comprou um apartamento de 1 milhão em Botafogo, no Rio de Janeiro. Também no primeiro ano de mandato, em 2003, o vereador Carlos Bolsonaro comprou um imóvel na Tijuca, zona norte do Rio, por R$150 mil em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões no Lago Sul, em Brasília. Em 16 anos, o político profissional já comprou 21 imóveis. Desde os anos 1990, segundo denúncias feitas pelo Universo Online e pelo UOL, a família Bolsonaro já comprou 107 imóveis. 51 deles foram pagos com dinheiro vivo. Os dados estão acompanhados de documentos oficiais. A reportagem também entrevistou parte dos vendedores e consultou os próprios cartórios de notas para testar a veracidade da informação. E comprovaram. Aí tem o orçamento secreto também, que é um outro caso que a gente tem que citar. As emendas de relator são recursos do governo federal que fazem parte do orçamento da União. No entanto, a destinação das verbas é feita de forma sigilosa, a partir de acordos políticos e de forma desigual entre os parlamentares. Apoiadores do governo ficam com a maior parte da fatia e nem precisam prestar contas sobre o que fizeram com o dinheiro. Em resumo, não tem transparência nem controle de como e onde esse dinheiro é usado, o que dificulta a fiscalização e também facilita esquemas de corrupção. Vários escândalos envolvendo o orçamento secreto vêm sendo denunciados nos últimos meses. A senadora Simone Tebet, por exemplo, já apontou esse orçamento secreto como um dos maiores, ou se não o maior esquema de corrupção do planeta. O orçamento secreto tem sido tratado por Bolsonaro como uma ação da Câmara, E aí ele tenta se eximir de qualquer responsabilidade, alegando que vetou o projeto. Só que os deputados derrubaram o veto, essa a alegação de Bolsonaro. Mas, depois de ter sido citado por Bolsonaro como criador do orçamento secreto,
né, isso aconteceu durante o debate transmitido pela Band na noite do domingo. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu a fala dele e afirmou que Bolsonaro é sim o pai do orçamento secreto. E afirmou também que tanto Bolsonaro quanto o ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, assinaram a criação de um mecanismo que viabilizou essa manobra do orçamento secreto. Tem o Bolsolão do Asfalto também, que é um esquema de corrupção montado na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, estatal que é aparelhada pelo Bolsonaro, de acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União, e já deu prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos em licitações fraudulentas. A Codevasf foi entregue ao chamado Centrão, a administração da Codevasf. O Centrão é um grupo de partidos comandados pelo deputado federal presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aliado ao presidente, obviamente, depois que o Bolsonaro autorizou o orçamento de mais de 9 bilhões para a estatal, ou seja, autorizou um orçamento bilionário de 9 bilhões e colocou o Centrão para administrar a Codevasf. Dados da ONG Contas Abertas apontam que essa estatal é um canal de escoamento dos recursos do orçamento secreto que somente para a estatal já chegam a quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Propina no MEC, lembra dessa? O escândalo do Ministério da Educação custou a cadeira do então ministro Milton Ribeiro, que chegou a ser preso pela Polícia Federal depois de ser investigado por tráfico de influência. Relatos de prefeitos apontaram, inclusive, que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura participavam de reuniões no Ministério da Educação no MEC. Aos prefeitos eram pedidas quantias em dinheiro para liberar recursos para as prefeituras. A propina teria como destino as igrejas dos pastores em troca dos contratos de obras federais para a construção de escolas. Ailson Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo PP do Pará, chegou a declarar ao Estadão que o pagamento deveria ser feito em espécie e que o dinheiro seria escondido na roda de uma caminhonete para ser transportada de Belém, no Pará, para Goiânia, em Goiás, onde ficam as igrejas. Outros casos envolvendo o MEC também vieram à tona. Foi publicada, por exemplo, uma reportagem pelo Estadão, em que deputados e senadores afirmaram que o Ministério autorizou a construção de 2.000 novas escolas, mesmo faltando recursos para finalizar cerca de 3.500 que estavam inacabadas. Tem a conta da vacina também, lembra da compra da vacina? Em meio à realidade em que milhares de pessoas estavam morrendo todos os dias, vítimas da Covid-19, e do negacionismo do presidente, em junho de 2021 ganhou repercussão na CPI da Covid, o caso que envolveu a possibilidade de faturar sobre a compra da vacina Covaxin, fabricada pela farmacêutica indiana Bharat Biotech, que era representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, empresa cujo proprietário, Francisco Emerson Maximeno, já havia negociado em outras ocasiões com o Ministério da Saúde por sua outra empresa, a Global Gestão em Saúde. Eram transações, que haviam apresentado irregularidades, como vendas superfaturadas, por exemplo. A investigação feita pela CPI levantou provas sobre o esquema de fraude que foi denunciado pelo deputado federal Luiz Cláudio Fernandes Miranda e pelo irmão dele, o servidor público Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que era chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Eles revelaram que o presidente Jair Bolsonaro sabia do esquema que foi negociada a R$ 80,70, valor 4 vezes maior que a vacina AstraZeneca, comprada por R$ 19,87, a vacina Covaxin. Foi a única negociação de vacinas envolvendo uma empresa. A compra no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais não chegou a se concretizar, mas o governo empenhou esse valor, reservou esse valor em fevereiro de 2021. Significa que o dinheiro então já estava reservado para a compra. Outro fato que chama atenção também, na contramão do que determina a Lei de Acesso à Informação, que por meio do Portal da Transparência visa garantir o direito de a população ter conhecimento sobre os gastos públicos, bem como ações dos agentes públicos, entre eles o próprio presidente da República, o governo adotou como prática comum a imposição de sigilo sobre vários casos, incluindo o processo que investiga as rachadinhas, a carteira de vacinação do presidente e os gastos nos cartões corporativos do Planalto. Bom, ao longo do mandato, Bolsonaro tem sido citado como autocrata por tentar controlar os órgãos de fiscalização e investigação, como a Polícia Federal. Se de um lado ele consegue garantir que muitas das investigações não passem pela PGR, Procuradoria-Geral da República, já que Augusto Aras, o procurador, engaveta quase que a totalidade das denúncias, por outro lado, o presidente tem interferido em outros órgãos, como é o caso da PF. Esse foi inclusive o motivo do rompimento entre o ex-juiz Sérgio Moro, julgado parcial pelo STF em todos os casos relacionados ao presidente Lula, e Bolsonaro, que ele ajudou a eleger prendendo o petista. Virou ministro
inimigo e agora se aproximou de novo de Bolsonaro. Vamos ver o que o Moro disse antes de retornar ao bolsonarismo no final do primeiro turno das eleições deste ano. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, família dele rachadinha, né? Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o seu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Muito bem, o Jornal da Corte então fica por aqui, ouvindo a fala de Sérgio Moro sobre o atual presidente da República, com quem ele tinha brigado, agora fez as pazes, enfim. O Jornal da Corte fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.